não há necessidade de fazer 3 apresentações, né? 3 slides, né? 3 conjuntos de slides, um para cada capítulo, né? Então, os slides, os capítulos, eles se complementam, né? Então, só trazer o que faltar em um, né? Complementar na apresentação, tá? Então, passo a palavra aí para vocês. Agora seríamos nós, né? O problema, né? Eu e o Valdenilson. Correto? Deixa eu tentar compartilhar aqui, então. Compartilhou aí? Oi? Sim. Sim, agora sim. Apareceu. Primeira a questão aí, eu e o Valdenilson, nós vamos ter que... O primeiro problema vai ser eu e ele compartilhar a apresentação, sendo que nós decidimos cada um falar no mesmo slide. A gente vai se adaptar, né, Valdenilson? Vamos conversando. Isso. Então, a nossa questão é o problema da pesquisa, e a gente começou aí com essa figurinha, que ela é bem interessante, né? Porque muitas das vezes, quem nunca, né, achou que teve um tema fantástico e na hora que chegou no problema, percebeu que teria um problema. Que linha seguir, né? Que problematização nós vamos fazer? Então, é bem complexo quando você chega nessa parte. E a nossa ideia é tentar esclarecer um pouco, né, para ficar um pouco mais fácil o entendimento do problema de pesquisa. Falando em problema também, né, eu percebo isso dentro da academia, com os meus alunos, né, na graduação, exatamente essa dificuldade, né, em identificar um problema, né, que seja, né, esse problema importante, né, original, viável, né, principalmente, né. Então, de repente o aluno tem uma boa ideia, né, de repente nós, né, teremos uma boa ideia dentro do mestrado, mas daí como aplicar, né, como criar esse problema que seja aplicável, né, e que seja também importante, né? Então, realmente essas flechas aí, né, no nosso primeiro slide, vai trazer mesmo essa dúvida, né? Criar um problema que responde, né, a alguns anseios, né, da sociedade, enfim. Então, é desafiador esse assunto nosso, né? Como criar um problema, entender esse problema, né? Então, no nosso início da apresentação, então, a gente vai abordar aí uma imagem que vai relatar exatamente que o problema está atrelado, né, a vários itens, né, que já foi comentado, né, os roteiros aí, né, pelo Agnaldo, né, pela Simone, né, são várias etapas, né. Então, o problema ele está aí central, né, dentro do nosso trabalho, né. Então, ele vai mexer com o tema, né? Dependendo do problema que você identificar, você vai criar um tema. Os objetivos, então, vão responder, né, este problema, tanto o geral quanto os específicos, né? Teremos que adaptar os métodos de pesquisa em cima deste problema que a gente vai criar. Quais serão os métodos de coleta de dados para responder a este problema, né? Então, é interessante esta imagem, né, quando a gente encontrou, para colocar que o problema é o centro, né, e todos os itens do nosso roteiro aí, do trabalho científico, né, estão ligados ao problema, né, à questão da pesquisa. Aí, complementando, né, essa imagem, a princípio, a gente pensou em colocar no final da nossa apresentação, mas nós chegamos à conclusão que é importante colocá-la agora, até para que todo mundo mentalize que os demais itens que são importantes, né, como todo mundo, o que já foi falado e que vai ser falado, convergem para a solução do problema. E que no final, que é a hora de olhar essa imagem, a gente tem uma outra forma de pensar em relação a ela, pelo que nós estamos vendo agora. Nós vamos falar da definição do problema, dos tipos de problema, elementos e exemplo. Esse é só um slide, né, para demonstrar os temas que nós vamos estar falando aqui. Então vamos lá, galera. A definição, né, os colegas aí, o professor,
A definição básica do problema, né, de pesquisa é uma pergunta, né, que busca aprofundar, né, um tema selecionado através de uma resposta, isso aqui é interessante, científica válida, né? Então, quando a gente trata, né, de conceituar um problema de pesquisa, é preciso levar em conta, né, que todo problema, né, ele tem que ser passível de tratamento científico, né? Isso significa que, para realizar uma pesquisa, é necessário, então, em primeiro lugar, verificar o problema, né, cogitado, para ver se ele se enquadra, então, nesta categoria de científico, né? E aí eu venho, né, a relembrar, né, nossa aula com o professor Aládio, né, que falava exatamente sobre a teoria científica, né, que é um problema de natureza científica, envolve, então, que ela seja testada, observada, né, e manipulada. Então, essa questão aí de responder essa pergunta científica, né, é bem interessante na hora de você criar o problema, né? Então, o problema ele tem que estar aí sendo determinado, né, por razões práticas, né, ou por ordem intelectual, né? Por ordem prática, podemos colocar aí questões práticas de diferentes ambientes sociais, né? E intelectual seria aprofundar indagações teóricas, né? E aí nós discutimos ontem, né, a respeito desta teoria, né, discussão, né, dessas lacunas teóricas, né, a exploração mais aprofundada de uma teoria, né, ou a criação de uma, né, eu acho que eu e o Edson, acho que o Edgar, né, vamos criar uma teoria eclesiástica, né, pelo que deu a entender na aula de ontem, né. Então, assim, eu acho interessante essa concentração do problema em uma destas duas razões, né, ou numa razão mais prática, ou num aprofundamento de uma teoria. E o problema ele precisa ser preciso e delimitado, né? Como o Valdenilson já comentou. E é normal, não é, travar no momento em que você chega no problema. Porque às vezes você tem uma excelente ideia e trava exatamente porque você tem a dificuldade de torná-lo preciso e delimitado. Por isso que é importante seguir os passos que nós vamos falar daqui a pouco. O Eberson, só mais uma contribuição, volta no slide lá, fazendo um favor. A questão do problema ser preciso e delimitado, né, a gente pode acrescentar, né, eles têm que estar claro, né, e preciso, né. Eu vou colocar um exemplo que eu encontrei aqui, né, bem interessante. Por exemplo, uma pergunta de pesquisa, né, como que funciona, como que está funcionando, né, a mente do professor em estar lecionando de forma remota, né, nesse momento de pandemia. Então, seria um problema de pesquisa, né? Mas seria um problema não tão objetivo, porque quando você vai partir para o campo psicológico, né, como identificar esse processo na questão aí de estudar a mente, né, esse processo de diagnosticar, então, né, esse problema. Então, nós teríamos aí uma situação difícil de chegar a uma resposta, né? E um outro exemplo, né? Fiquei pensando aqui aquele exemplo do cachorrinho que o professor Aládio disse ontem, né? Explicando as teorias, né? Vamos fazer uma pergunta: o cachorro possui inteligência? É um problema de pesquisa, mas como colocar isso, né? Dentro do trabalho, né? São situações ambíguas, né? Em que a pergunta não está bem definida, não está bem clara, né? Então, essa é uma dica que eu vi, que também repasso aos colegas, né? Na hora da gente criar esse problema, exatamente para que a gente tenha em mente, né? Esse start de pensar um problema claro, preciso, né? E que seja aplicável. Bem, essa frase retiramos lá, eu não sei exatamente qual é a pronúncia do nome, mas me parece que é Criswell. E ele diz que se o problema de pesquisa não estiver identificado claramente, como o Valdenilson comentou, o leitor terá dificuldade para acompanhar todo o resto do estudo. Tem uma passagem logo depois dessa página em que ele comenta também que se você pegou um artigo, leu, entendeu e foi rápido ao entender, é que todas as partes do trabalho estavam amarradas. Ou seja, você conseguiu colocar um problema de pesquisa claro, definido, e as demais etapas vieram responder esse problema e conseguiu, de certa forma, tornar fácil a leitura. Eu acho que essa é a mensagem que ele passa.
seguindo nesse raciocínio do Emerson, né, vem aquela parte do livro do Castro, né, que foi explanado pela Simone, né, que é a escolha do tema, né, para você não ter um risco de errar, né, cometer um erro fatal na escolha do tema. E a gente percebeu que o problema, né, vai refletir no tema do trabalho, né. Então, se você conduzir, né, criar um tema, um problema legal, você vai ter um tema, né, que você não vai errar, né? Então, passa por este processo, né? E quando a leitura, né, que você faz do trabalho, você consegue identificar o problema, né, e as possíveis respostas, né? Então, quer dizer que você acertou na escolha do teu problema, né? Que esse problema foi conduzido de forma aí leve durante todas as etapas do roteiro, e você conseguiu então tornar esse trabalho atraente, né? E aí o Creswell, né? Ele falou exatamente isso, né? Se tu lê um artigo de forma rápida é porque tu entendeu, né? Tá bem amarrado, né? E volta a falar aquela questão do roteiro, né? Então um belo roteiro não garante uma qualidade do trabalho, né? Mas tendo um problema bem feito, né? Todas as outras etapas, né, vão acontecer de forma natural. Aí também tiramos uma parte ali de Moster Richards, em que ele diz que há uma lógica de vai e vem entre os componentes. O que ele quis dizer com isso? Que não é porque eu delimitei meu problema, ele está claro na minha concepção, que à medida que eu vou escrevendo referencial teórico, ou que eu vou passando pelos objetivos, que eu não possa voltar lá e mexer nesse problema. Ele não é imutável a partir do momento em que eu o defini. Todas as partes do trabalho, da pesquisa, eles podem ser levados nessa lógica do vai e vem. Eu posso melhorar algo a partir do momento que eu li algo relacionado a um referencial teórico. Essa é a lógica do vai e vem que ele quer nos mostrar. Pode passar o próximo, Emerson. Aí uma curiosidade, né, sobre o uso da determinação, aí, da terminação, desculpa, de problema, né? Então, a gente foi pesquisar, né, por que chamamos de problema, né? Para leigos, leitores de artigos, né, enfim, sem entendimento do todo, fica a impressão de que não é um problema, né, mas sim uma necessidade de estudo, né? Então, nós fomos aí estudar o porquê da palavra problema, né? E a intenção do problema seria o quê, então? Né? Uma questão de você reafirmar, né, o porquê do problema, né? Basta termos, então, aí em mente, né, que tem como justificativa explicar o porquê de um tema escolhido. Logo, todas as explicações decorrentes dessa pergunta estarão relacionadas, então, a algum problema a ser resolvido, né? Então, aqui apenas uma posição da terminação problema para que fique mais evidente aí aos colegas, né? Quando você lê, né, o problema de um artigo, né, você consiga identificar, então, os resultados que você alcançou, né, dentro da escrita desse trabalho acadêmico. Só complementando, né, é que é interessante que o leigo, se você colocar lá necessidade de estudo, que é o que a gente achou como para o que os leigos possam imaginar, talvez não chame tanta atenção deles se você colocar a palavra problema. Quando o leigo, opa, peraí, tem um problema aqui. É mais fácil ele olhar para isso do que se tivesse lá uma necessidade de estudo. Né, dá para ter essa ideia quando lê os artigos também. Aí nós chegamos ali... Opa, pode falar, Rodrigues. Aí chegamos aos delineando o problema, né, também com o autor do Creswell, acho que é assim que se pronuncia, desculpa se não for desta forma. A questão aí questões da vida real, né, e as lacunas da literatura, né. Foi aquilo que eu disse, né, há pouco, né, da questão dos problemas, né, quais são os lados que você vai levar o teu problema de pesquisa, né. Então, se você levar para a vida real, você está se relacionando a temas de experiência pessoal, né? Ou relacionados a temas de trabalho. Tá? Então, do teu cotidiano profissional, né? E aí a letra B seria, então, essas questões de lacuna da literatura, exatamente em cima daquilo que eu disse, né? Da gente apurar as teorias e verificar possibilidades, né? Para que a gente possa, então, estar incrementando
algo, né? Eu dou exemplo aqui, né? Acho que os colegas lembram que a gente tratou ontem sobre a teoria da firma, né? Em que a aplicação dela dentro do meio público, dentro do meio religioso, né, existe alguns problemas, algumas lacunas dentro dessa literatura, né? Então, seria uma oportunidade da gente partir, né, para a criação de um problema, levando esta linha, né, essas questões das lacunas da literatura. Só complementando aí exemplo da vida real, o Valdenício já falou algum exemplo como professor dele, e eu também tenho, quando eu ainda lecionava, não estou participando em sala de aula hoje, e eu percebia, né, na minha vida acadêmica lá como professor, de que muitos dos alunos que chegavam tinham uma dificuldade imensa na matemática básica. E isso prejudicava o desenvolvimento desses alunos, é claro, nas disciplinas que necessitavam de matemática, contabilidade, administração financeira, orçamentária. E esse é um problema da vida real que enseja estudos. Já tem vários estudos, é claro, mas que pode ser melhorado alguma questão relacionada ao que vem da vida acadêmica deles, né? Da vida de estudante. Pessoal, né, neste ponto aqui, a gente vai colocar, então, quais são os elementos, então, né, como que é composto um problema. Então, nós temos aqui algumas linhas, né, por exemplo, o objetivo, a pergunta da pesquisa, a justificativa, a viabilidade, a deficiência no conhecimento e a definição do ambiente e contexto, né? Então, a partir de agora, a gente vai abordar, né, item a item desses elementos de uma forma bem objetiva, né, para que a gente esclareça melhor, então, como que é composto um problema. Correto. A ideia, a princípio, nós temos 2 slides posteriores a esse, mas nós chegamos à conclusão de que nós vamos falar o que é um objetivo aqui, ou objetivos, e já dar o exemplo que está nos slides seguintes, correto, Valdenilson? Isso. Para ficar mais claro. Então, assim, eu começo com a letra A, que é os objetivos. O que é, na verdade, objetivo ou objetivos? É a intenção, né, ou a ideia central do problema. E se você tiver 3 ou 4 objetivos, você vai ter que ter 3 ou 4 parágrafos, vai ter que ter, não. O coerente é colocar cada objetivo no seu parágrafo, para que fique mais clara, né? E nesses parágrafos é importante você colocar, né, algumas palavras que traduzem, por exemplo, o estudo exploratório, que pode ser motivação, que pode ser várias outras palavras que traduzem a questão de um estudo exploratório, assim como também verbos que traduzem ação, né? Pesquisar, analisar, descrever. E como exemplo aí, a gente pegou, em um dos artigos, tem uma pesquisa sobre as emoções dos pacientes jovens quando tem que fazer uma cirurgia para retirada de tumor. A gente achou que ficou claro a questão dos objetivos da pergunta de pesquisa, não sei. O que seriam os objetivos ali? Por exemplo, nós temos ali que estudar as emoções, né, relacionadas a esses pacientes jovens quando tem que fazer esta cirurgia. Uma outra questão é quais os mecanismos que eles utilizam para poder... Quais seriam os mecanismos que eles utilizam para poder enfrentar essas emoções? E isso a gente vai colocando em objetivos em cada um dos parágrafos. Posterior a isso, vem a pergunta de pesquisa. Na pergunta de pesquisa, né, aí, seguindo esse mesmo exemplo, né, a gente poderia criar algumas questões, né, como, por exemplo, quais são as emoções, né, que esses jovens passam, né, nesse momento, né? Quais são as experiências vividas por eles, né? Quais mecanismos utilizarem. Então, você começa, né, a elaborar algumas questões, né, sobre os objetos, então, sobre os objetivos dessa pesquisa. Então, a letra B, então, que seria a pergunta da pesquisa, né, ela vai buscar essa resposta, então, a ser alcançada, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, seguindo esse raciocínio, né, essa questão dos pacientes jovens, né, quando eles têm esses problemas aí de saúde, né, para retirada de um tumor. E aí a pesquisa, né, é importante falar, né, dentro das perguntas, né, as perguntas de pesquisa buscam o quê, né?
Então, elas buscam exatamente responder, né, através dos objetivos, né, que daí seria já a próxima etapa, né, a justificativa do assunto, né. Então, se vai ter, então, essas respostas, né, e, claro, trazer, então, a importância dessas perguntas para a elaboração desse estudo. A justificativa, no caso, como colocamos aí, é quando você tem a aprovação do tema. E é nesse momento em que você justifica. Por que eu vou fazer? Porque tem objetivos, tem a pergunta, a pesquisa. O que poderia ser uma justificativa plausível nesse caso? Conhecer as emoções, experiências, mecanismos que serão úteis para novos jovens que venham a passar por essa situação. Por exemplo, para se criar um apoio, uma técnica de apoio psicológico para que possa ajudar outras pessoas no futuro. Então, essa é a justificativa do que está sendo feito. A questão da viabilidade, né? A gente pode se questionar, né? Se estou falando de cirurgia, se estou falando de saúde, né? A viabilidade seria há hospitais disponíveis na cidade, ou na região que faça essa cirurgia, então você já começa, né, amarrando a ideia, né? Há recursos, né, e conhecimento, né, para o estudo. Então, essa questão da viabilidade, né, deste exemplo está voltada, então, a esse sentido. E aí nós temos a deficiência de conhecimento, ou seja, vai contribuir com o quê? Já temos temas que falam sobre o assunto, isso vai contribuir com algo, é a questão da originalidade que comentamos hoje. Né? Isso vai contribuir com o quê? Vai melhorar a vida de quem? Eu vou conseguir, o que eu vou conseguir com isso? Não tem nas literaturas? Se tem, né, eu posso especificar um pouco mais, eu posso ir para um grupo específico. Essa é a deficiência de conhecimento. O quê? Com o que vai contribuir, naturalmente. E, por fim, essa definição do ambiente e contexto, né, a questão do tempo e lugar, né? É interessante um jovem, né, na pesquisa que a gente está colocando como exemplo aí, né, qual a delimitação, né, da questão da idade, né, a idade que os jovens, né, fazem, então, essa cirurgia, onde, cidade, região, né, a questão também aí sobre descartar as cirurgias em menores. Nós vamos fazer uma pesquisa só com alunos, desculpa, só com jovens de uma faixa etária de 18 a 30, enfim. Então, a gente precisa delimitar a questão do tempo da pesquisa, né, dentro desse contexto, e também a questão do lugar, né. Ao fazer a pesquisa em hospitais, né, por exemplo, descobrir se são poucas as cirurgias desse nível que é feito no hospital, se são feitas em mais que uma por semana, a quantidade de cirurgias que são feitas, né? Então, enfim, você pode trabalhar nesse contexto de definição ambiente, tanto na questão de tempo, né, e também a questão de lugar. Eu vou passar os próximos slides, como eu disse, e aí a gente chega na referência bibliográfica que nós utilizamos, mas a gente tem aí uma reflexão, né? Se nós olharmos agora aquela figura mentalizada lá do começo, a perspectiva depois de se ler artigos como esse ou dessa apresentação, eu acho que fica diferente. Não sei se concordam. No meu entendimento, mudou a minha visão daquela figura. Quando eu olhei, o problema era tudo, mas para mim agora ele é tudo, mas ele depende dos outros temas. Acho que seria isso, professor. A nossa contribuição sobre o problema. Se o professor puder nos auxiliar aí, complementar algo que faltou, ou observar algumas das falas nossas, estamos à disposição, professor. Obrigado. Obrigado, Emerson. Obrigado, Valdemilson. Só então, assim, o tema, nosso tema no momento, né, de problema, mas o problema, ele pode observar ele sob um aspecto estrito, né, ou seja, uma única afirmação, uma única pergunta, né, porque o problema em geral também ele pode ser visto como uma pergunta, né, ao qual nós iremos nos propor a responder, né, mas eu vejo sobre um aspecto mais amplo, tá? Por isso, inclusive, deixa eu só confirmar aqui para não
falar besteira. Que no capítulo do Creswell, né, ele apresenta o problema, mas o nome do capítulo se chama Introdução. Tá? Eu vejo dessa forma. Tá? Nós devemos explorar, né, toda a construção da introdução das nossas pesquisas, sejam artigos, seja dissertação, né, para expor o nosso problema. Tá? Então, o objetivo da introdução, né, o fundamento da introdução é primordialmente para expor o nosso problema. Tá? E nós temos uma deficiência porque a gente não explora isso na graduação. O que é feito na introdução? O que é feito na graduação em geral? Os alunos fazem lá uma contextualização geral na introdução. Aí o problema cai de paraquedas. Nisso o objetivo cai de paraquedas junto. E vida que segue, né? E eu vejo isso como um problema grave. Por quê? Porque a gente assimila isso, né? Seja quando nós fizemos a graduação, seja hoje atuando como docente. Por quê? Porque às vezes algo que é elencado como um problema é algo que nós concordamos que realmente é um problema, e quando fazemos a leitura ali, a gente acaba não ligando a chavinha do senso crítico, né? E ainda mais com o volume de atividades aí que nós temos, né? Vai uma leitura rápida ali, não faz as ligações dos pontos e tudo mais, e a gente contribui para uma formação deficitária daí dos nossos alunos, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Durante toda a construção da introdução, inclusive acho que até para a próxima turma eu vou mudar, não vai ser só problema o nome do tema, vai ser introdução e problema, né? A gente tem toda a nossa introdução para construir a nossa argumentação, né? E algumas sugestões, então, que eu apresento para vocês no momento de vocês fazerem a construção dessa introdução, tá? Todos os parágrafos, eles devem estar conversando uns com os outros, né? Então, ou seja, você constrói um parágrafo, ele já tem que ter uma certa chamada para o parágrafo seguinte. Quando você começa já nesse parágrafo seguinte, ele tem que ter uma ligação com o fechamento do parágrafo anterior. Então, essa forma de construção, ela é muito difícil. Não vai ser no primeiro artigo, não vai ser no quinto artigo que vocês vão conseguir fazer isso. Mas vocês têm que ir tentando. Constrói um parágrafo, tenta já fazer a chamada para o próximo, né? Por quê? Porque isso valoriza o trabalho de vocês, né? Demonstra que vocês conseguem argumentar, que vocês não estão jogando os parágrafos ali de forma não aleatória, mas assim, uma certa lógica, mas que não estão, os parágrafos não se conversam, né? Tá. Uma outra sugestão que eu apresento para vocês na construção da introdução de vocês: referenciem as introduções de vocês, tá? É obrigatório? Não, não é obrigatório, tá? Mas, pela minha experiência, quando você referencia, você faz uma afirmação e já coloca de quem é a fonte que você está utilizando, você traz mais legitimidade, né? Mais peso. Aqui travou o professor para vocês também? Sim. Travou. Travou, não estou ouvindo, não, prof. Também não. Acho que ele caiu. Oi? Não, caiu não. Não. Peraí. Ficou mudo. Travou. Agora estão ouvindo? Sim.
É o meu Sim. fone aqui que não está me ajudando hoje. Então vamos sem fone mesmo. O que foi o último ponto que vocês ouviram? Que Não é referenciar legitima a ideia. obrigatório, mas é aconselhável. Tá. Então, pela minha experiência, referenciar a introdução não é algo obrigatório, né? Tem alguns colegas que falam, não, na introdução você tem que dar mais a sua cara, você é mais livre. Realmente, eu concordo. A introdução tem mais a sua cara porque você consegue conduzir a argumentação, né? Mas os argumentos que você utiliza, a minha orientação é que estejam embasados, que estejam com referências, né? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto de sugestão. Eu devia ter falha minha, né? Eu devia ter trazido um artigo aí de exemplo para ir mostrando para vocês, né? Evitem ao máximo, né, nos trabalhos de vocês, né, nas argumentações de vocês, utilizarem segundo Martins, e daí a afirmação. E daí, segundo Ciclano, né? Tentem, porque, antes de explicar o porquê, né, esse tipo de forma de argumentação, ela deixa a leitura mais cansativa e menos fluida. Por quê? Porque cada vez que você faz um segundo não sei quem, né, quem está lendo está interpretando quem é o autor que você está citando para depois retomar para o argumento que você está utilizando. Então, a minha sugestão, no momento da construção da argumentação de vocês, vão direto para a afirmação, né? Minha área de pesquisa, avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho é tal coisa. E daí apresenta a referência no final. Por quê? Porque quando for assim, né, o leitor, por mais que ele vá prestar atenção em quem é a sua referência, ele não vai perder muito tempo ali. Ele já sabe que o que está entre parênteses é a referência, ele já continua na argumentação. Então, a leitura, quando a gente perde o costume de utilizar o segundo não sei quem, conforme não sei quem, né, ela fica muito mais fluida. Tá? Além disso, quando você não utiliza isso, se a leitura não é fluida, é porque falta argumento ali no meio. Se falta argumento, fica mais difícil de você expor a sua problemática, né? Então, por quê? Porque sempre quando faz essa pausa, a gente acaba perdendo ali o fio da meada, né? Então, são algumas dicas aí que eu dou para vocês no processo construtivo aí da introdução de vocês. Então, o objetivo da construção, da introdução é apresentar a problemática, né, o porquê todo esse contexto que eu estou elencando, ele vale a pena eu, como pesquisador, ter perdido o meu tempo ou investido o meu tempo, né? E o porquê o leitor vale ele perder o tempo dele ou ele investir o tempo dele lendo a sua pesquisa, né? Então, o processo da introdução, a gente inicia desde o início da introdução, vai caminhando até chegar no problema com esse... Eu não quero falar objetivo, né? Porque senão vincula o objetivo da pesquisa, né? Mas com esse intuito. Que daí até apresentar no problema, daí a gente faz a apresentação do problema como uma afirmação, geralmente como uma pergunta, né? E daí a construção do problema, né? As palavras que nós vamos utilizar ali, que vai culminar na construção do objetivo, né? A gente vai direcionar para uma pesquisa quantitativa ou numa pesquisa qualitativa, né? Por exemplo, perguntas que se iniciam com como alguma coisa, né? Como o indivíduo toma decisão a respeito de suas finanças pessoais. Exemplo simples, besta, né? Se eu faço uma pergunta como, quem está lendo pré-interpreta que vai ser uma pesquisa qualitativa. Porque eu só respondo um como,
uma explicação de passo a passo, né? Uma explicação de como algo ocorre. Então, vai ser muito difícil eu ter uma pesquisa quantitativa com a palavra como, começando com problema com como, né? Já, por exemplo, pesquisas com qual, né? Qual a influência, qual a relação, já denotam uma pesquisa quantitativa. Porque o qual a influência, qual a relação, denota que eu vou utilizar testes estatísticos. Então, assim, problema, ele também, numa única frase, a gente já consegue ter pré-concepções do que a gente vai esperar no decorrer da pesquisa. Então, assim, muitos pesquisadores acabam, quando apresentam o seu problema, o problema caiu de paraquedas ali. Só fez uma contextualização geral na introdução e o problema surgiu ali de paraquedas. Então, tentem agora, nos artigos, primeiro nos artigos que vocês estão lendo, né? Não na nossa disciplina, porque na nossa disciplina a gente não está trabalhando mais com capítulos de livros de metodologia, né? Mas nos artigos das demais disciplinas, que em geral vão ser utilizados artigos, né? Tentem já identificar essa linha de argumentação que os autores fazem na introdução. Vejam se fica fluida a leitura. Se os professores estão utilizando esses artigos, muito provavelmente esses artigos contemplam esses aspectos, né? E nos artigos que vocês vão passar a escrever agora, tentem cuidar com isso, né? Com esses elementos aí que eu fui elencando. Inclusive, no artigo da nossa disciplina, que vocês vão poder realizar aí com outras disciplinas, esses são aspectos que eu avalio. Já que eu estou passando na minha disciplina, né? São aspectos que eu avalio. Tá? Então, a forma de argumentação, né? O encadeamento das ideias, né? O encadeamento das argumentações, né? Se não tem argumento caindo de paraquedas ali, se não está com informação faltante, né? Se não tem informação sobrando, e se a forma da argumentação culmina, porque assim, muitas das vezes, quando uma introdução é bem escrita, a apresentação do problema, da frase problema, ela acaba sendo até desnecessária. Ela é obrigatória, tá? Ela é obrigatória, mas ela acaba sendo até desnecessária por quê? Porque na forma que foi construída a argumentação, o próprio leitor, ele consegue identificar qual é o possível problema. E a hora que ele lê, realmente, o que ele está lendo combina com o que ele interpretou na construção da introdução. Então, quando ocorre dessa forma, é porque a construção ela ficou bem escrita. Né? Quando o autor espera algo e o problema é apresentado outra coisa, é porque tem um furo ali no meio. Então, fica aí essas sugestões, essas orientações aí para vocês. Tá? Alguém tem algum ponto a comentar? Edson? Eu tenho só uma contribuição a fazer. O senhor propôs a ideia aí de a gente gravar essas apresentações e apresentar no YouTube. E aí eu estava lembrando, meus tempos de faculdade de filosofia, a gente tinha disciplina de oratória. Demóstenes foi um dos maiores oradores gregos, e ele era gago, totalmente gago, né? E ele ia na beira da praia, colocava 3 pedrinhas debaixo da língua e ficava tentando projetar a voz dele acima do barulho das ondas do mar. E ele, com essa técnica, ele se tornou um dos maiores oradores gregos, né? No dia a dia, ele era totalmente gago. E a gente, como a gente vai fazer apresentações no YouTube, essas apresentações, eu sugiro que a gente estude um pouco de oratória e limpeza de linguagem, porque culturalmente, eu sou assim também, a gente tende a encher ali de né, daí, o tempo inteiro.
Então, é que nem se fazer... Imaginou se o Jornal Nacional, lá, o William Bonner, fosse... né? Daí... que a gente faz isso. Eu, quando fico nervoso, então, daí eu desinvesto. Né? Então, seria interessante a gente, quando for fazer... principalmente no YouTube, porque nós somos mestrandos, cientistas, doutores, aí, seria a gente fazer uma produção mesmo dos vídeos, né, que a gente vai postar. Então, seria essa contribuição aí. Porque também faz parte do método científico, eu acredito. É uma sugestão. Eu já fui atrás uma vez, mas acabei não dando continuidade a um curso de oratória, né? Ainda sinto falta, né? Mas... a gente tem a questão da linguagem. Quando você está apresentando o vídeo, tem a questão da linguagem subliminar e da metalinguagem. Porque a gente libera dopamina quando a gente... tem um negócio que chama atenção, curiosidade, interesse, determina a aprendizagem. É a técnica ácida. Né? Então, você tem que ter uma linguagem que... você vê os vídeos que tem no YouTube, são bem dinâmicos, né? São bem elaborados. Se você colocar ele muito sem isso daí, o cérebro da pessoa não... As pessoas se dispersam, porque o assunto, às vezes, ela está interessada no assunto em questão de vídeo, né? Não em questão de apresentação, de roteiro ou de artigo, essas coisas, porque tem que ser escrito, tem o formato, tem todas as técnicas, isso aí é outra coisa. O vídeo, ele tem outra. E a apresentação do slide também tem esses detalhes, né? Que daí tem que montar um grupinho aí para a gente, sei lá, formatar a melhor maneira de apresentar. Porque você tem que gravar, assistir a gravação, né? Daí depurar ele, e daí apresentar. Nesse primeiro momento eu não tenho o intuito de fazer tão profissional assim. É mais para a gente compartilhar essas nossas aulas aqui, né? Até pela questão de tempo mesmo, né? Então tá a agenda cada vez mais apertada, né? Mas então tentando tirar minha mãozinha. Incorporei como uma sugestão, mas quem sabe futuramente. Iriana? Bom dia a todos, tudo bem? Então, a minha contribuição é no sentido da viabilidade do problema. Pode ser que eu esteja errada, mas eu entendo que a viabilidade do problema, ele não tem muito a ver com relação à investigação, conforme foi colocado ali dos colegas, na apresentação dos colegas, na questão dos hospitais, se existem aparelhos ou não, ou se existe condições de atendimento ou não. Com relação ao problema, a viabilidade, eu entendo que é a viabilidade do próprio problema em si. Ou seja, como eu vou investigar como pesquisador se existe ou não esses aparelhos, se eu vou ter acesso a essas informações. Nesse sentido que eu entendo a viabilidade, porque a investigação, a constatação se tem ou não, é a própria forma, né, de como eu, como cientista, vou conseguir descobrir se existe ou não. Então, a viabilidade, eu entendo que foi assim, um pouco, na apresentação, talvez, distorcida um pouco do sentido, né? Não sei se o professor quer, de repente, explanar um pouco melhor, porque eu, como estudante, também tenho pouco conhecimento a respeito, mas entendo que viabilidade tem a ver diretamente relacionado ao problema, né? E não em si as matérias, né? Ao campo material investigado. Na verdade, está em todos os elementos, né? Tanto em relação ao problema quanto em relação aos procedimentos, né? Um exemplo, a dissertação da filha do Edgar, né? Que questionaram a respeito de outros contextos. Se for para levar em consideração os demais contextos, outros países, tudo mais, se torna inviável, né? Não há como se realizar a pesquisa, ainda mais agora nesse momento de pandemia, nem questão financeira das viagens, né? Mas o próprio deslocamento. Né? Então, tem a preocupação
de que o desenvolvimento, né, o aprofundamento daquela pesquisa ser viável em termos de custo-benefício, né? Então, assim, eu vejo a discussão da viabilidade num aspecto amplo, né? Precisa identificar essa questão da viabilidade em todos os, tanto operacional quanto realmente se ir atrás daquele problema é viável. Né? Eu vejo dessa forma, pelo menos. Né? Pode ser que não, pode ser que tenha mais algum, pode ser que alguém tenha alguma outra opinião, né? Enfim, nesse ponto não vejo problema ter opiniões distintas, né? O grupo quer fazer mais algum comentário? É nesse alinhamento mesmo, Iriana, que a gente quis colocar. Talvez não tenhamos sido tão claro, porque a questão da viabilidade física, ela vai estar na deficiência do ambiente e do contexto, não exatamente lá investigar isso dentro da viabilidade, não. É exatamente responder se o nosso problema é viável e passa por essas questões mais amplas, né? Sei lá, né, olhando aqui, eu tenho um hospital suficiente, né, para fazer essa pesquisa aqui na cidade. Será que eu vou conseguir uma amostra considerável? Então, é nesse sentido de perguntar se é viável eu seguir com isso antes de fazer uma análise do ambiente em si. Talvez a gente não tenha sido tão claro, mas eu acho que era nesse sentido mesmo, Teori. Que está bem na linha do proposto por Castro que nós vimos aí na apresentação anterior. Vocês vão ver os vários capítulos. Em cada trabalho, ele tenta trazer uma argumentação, cada autor, né, ele apresenta o que ele julga importante, né, e muitos elementos se sobrepõem. Esse aspecto aí da viabilidade, vários autores apresentam, né. Claro, antes a gente viu no roteiro, aqui a gente está vendo no problema. Acho que tem mais um ou outro capítulo para frente aí que vai apresentar também, em termos de viabilidade, né, mas é nesse ponto. Então, aí para a apresentação do objetivo, tá? Eu acho que esse vai ser relativamente rápido, porque muitos dos elementos a gente já discutiu aqui no problema. Quem vai apresentar? Eu aqui, o Thiago, professor. Bom dia, colegas. Bom dia, professor. Vou compartilhar aqui. Thiago, não sei apresentação? Sim, eu não sei se o teu computador está captando do microfone ou do... Está baixo, né? Tua voz está muito baixa. Eu vou aproximar do microfone aqui. Melhorou? Vamos ver. Certo. Então vamos falar da declaração de objetivo, né? Mais conhecido como apenas objetivo da pesquisa. Qual é a função do objetivo? Né? Ele tem que demonstrar a intenção que o autor tinha ao realizar esse estudo. Aliás, tem, né? Qual que é o propósito dele? Onde ele quer chegar, o que ele quer atingir. Esse tem que ser o principal enfoque do objetivo. Né? Ele não vai ser confundido com a questão de pesquisa, nem com o problema de pesquisa. Né? Ele vai falar por que se teve que ser conduzido esse estudo. É isso que ele quer demonstrar com o objetivo. Né? O autor aqui, o Creswell, né? Ele disse que o objetivo é a declaração mais importante de todo estudo. E ela deve ser clara e específica, né? E, assim, em artigos, muitas vezes o objetivo ele está junto com a introdução. Mas em dissertações, monografias, outros tipos de trabalho científico, teses, ele vem numa seção à parte, devido à sua importância. Aí vamos falar um pouquinho
do objetivo no estudo qualitativo, né? Porque tem diferenças no estudo qualitativo e no quantitativo. Uma boa declaração de objetivo no qualitativo, ele vai trazer informações sobre o fenômeno que está sendo explorado, porque o foco do estudo qualitativo é o fenômeno, né? É saber informações acerca do fenômeno, como esse fenômeno se dá. Então é importante, muito importante no objetivo ter isso bem claro, né? E também quem são os participantes e o local da pesquisa. Ele também, como eu já disse, ele deve representar um fenômeno de forma isolada, né? O estudo qualitativo é focado no fenômeno, então o fenômeno isolado e o que quer saber acerca dele. E quais palavras são são as melhores a serem utilizadas no caso para o estudo qualitativo na hora de se montar o objetivo do estudo, né? Propósito, intenção, e o objetivo, né? Objetivo da pesquisa. Esse tipo de palavras, ele vai trazer o enfoque correto para o estudo qualitativo no objetivo. E também, como os colegas comentaram anteriormente, não se pode utilizar uma linguagem direcional. Eu coloquei um termo aqui, que seria uma linguagem de orientação direcional. É um termo de experiências de sucesso. Porque fica difícil você caracterizar o que é uma experiência de sucesso. É muito subjetivo. Então, utilizar isso no objetivo já diz objetivo do estudo. Se você utilizar a linguagem subjetiva, vai ficar mais difícil você caracterizar. Pode até colocar em xeque a validade da própria pesquisa ou do próprio objetivo da pesquisa. Então, novamente, ali a concentração em um único fenômeno, o estudo qualitativo demonstra no objetivo. É uma ideia central a ser explorada e não é a comparação entre variáveis, porque a comparação entre variáveis acontece no estudo quantitativo. E também deve ter a definição clara do funcionamento geral do fenômeno que está sendo estudado. O fenômeno deve ser explicado de forma breve ali no objetivo para o leitor entender do que se trata esse fenômeno que está sendo estudado. Ainda no qualitativo, né? O objetivo do estudo qualitativo, se deve evidenciar a estratégia de investigação. Como que vai ser feita a investigação? Como que vai ser abordado o problema? Tem que ficar claro isso. E também delimitar o escopo da pesquisa. O que é o escopo? A quem vai ser aplicada? Onde vai ser aplicada? Porque assim você consegue trazer o enfoque correto de como está sendo aplicada a pesquisa e com quem, em qual local. Fica bem delimitado, bem certinho ali, para o leitor não se perder, né? Agora, no quantitativo, objetivo no estudo quantitativo. O objetivo no estudo quantitativo, ele vai trazer informações sobre variáveis e a relação dessas variáveis. E também, como em todo tipo de objetivo, de qualquer estudo, o local e os participantes da pesquisa. Quanto às variáveis, elas devem ser especificadas. Deve-se ter definições operacionais sobre as variáveis. E como elas serão medidas e observadas. Como que, de forma empírica, vai ser estudado a questão do objeto do estudo. E como que vai se medir, que técnicas vão ser utilizadas para medir as variáveis e a relação delas. Também é necessário identificar o modelo, teoria ou estrutura conceitual que o estudo se baseou. Isso é clássico do método quantitativo. Ele vem de uma teoria, de um modelo, ao qual busca-se o estudo de variáveis e as suas relações. Então tem que ficar claro no objetivo do estudo isso aí.
Também utilizar termos que relacionam as variáveis dependentes e independentes, termos como relação e comparação. A ordem que as variáveis são apresentadas também é importante, ou seja, você vai colocar primeiro no objetivo uma variável independente e logo em sequência a variável dependente. Se tem variáveis mediadoras, e você coloca no meio, por exemplo, né? Vai ter a variável independente, vai ter uma variável mediadora e vai ter depois a variável dependente, para ficar claro ali a relação entre variáveis de forma posta, para que se possa enxergar, né, essa relação. E também as variáveis devem ser definidas com termos amplamente aceitos na literatura, para evitar equívocos. Uma variável, ela não pode você definir ela de qualquer forma ali, porque ela pode não ficar clara, e as definições operacionais dela podem não ficar claras também. Então, você tem que buscar lá na literatura o conceito dessa variável, de preferência de várias fontes, para chegar num denominador comum, da mais amplamente utilizada, e definir a variável desta forma, utilizando esse termo que é amplamente utilizado com base nessa revisão de literatura. Também deve-se mencionar o tipo de investigação que foi utilizado na pesquisa. Se é levantamento, se é a pesquisa experimental, né? Porque daí o leitor ele vai se ancorar no tipo de estudo, de investigação que está sendo feita, né, ao longo do trabalho. E também, como no estudo qualitativo, delimitar o escopo da pesquisa. Quem, onde vai ser aplicado. Agora vamos falar do objetivo nos métodos mistos. O método misto ele usa tanto a abordagem qualitativa quanto a quantitativa. Então, deve-se trazer as tendências qualitativas e quantitativas utilizadas e o porquê foram utilizadas ambas. Para indicar a intenção geral do estudo, o enfoque deve ser o conteúdo. Um exemplo ali, a intenção é aprender sobre a eficácia organizacional. Esse é o enfoque de conteúdo do trabalho científico. E daí também o leitor fica ancorado nesse enfoque e não se perde quando forem explanadas os métodos, forem explanados os métodos qualitativos e quantitativos, porque ele tem aquela ancoragem no assunto do que se trata, né? Fica mais fácil o entendimento ao todo. Indicar o tipo de projeto misto, se ele é sequencial, se é concomitante, se é transformativo, e indicar a razão pelo qual se combinaram os métodos quantitativos e qualitativos. Identificar qual é a razão por que foi necessário utilizar os dois. E aqui, nos métodos mistos, tem que trazer as boas características que foram abordadas ali, tanto nos métodos qualitativo quanto quantitativo. Então, aqui traz as duas, porque vai utilizar as duas no objetivo. Também identificar os participantes e local da pesquisa. Incluir informações sobre os dados que foram utilizados, a coleta de dados, tratamento de dados, né, como vai ser feito. E basicamente isso. Também não está ali, mas deve ser delimitado o escopo da pesquisa, como em qualquer tipo de estudo. A quem se aplica, onde se aplica, para ficar bem certinho. E o leitor
Falar, não, foi com essa população, a amostra foi essa, o local aplicado foi esse, ficar claro e evidente. Basicamente isso, pessoal. Beleza, obrigado, Thiago. Pessoal, então assim, a construção aí do objetivo, ele tem que estar em linha, tem que estar em sintonia com o que nós fizemos até o momento, né? Então, o problema de pesquisa, né, ou a questão de pesquisa, eles estavam alinhados com toda a nossa argumentação na introdução, né? O objetivo, ele tem que estar nessa mesma linha, né? Então, o objetivo de forma simplificada, de forma mais simplificada possível, ele tem como proposta o de responder ao nosso problema de pesquisa, ou a nossa questão de pesquisa, né? A gente usualmente utiliza o problema da nossa pesquisa como uma questão, né? Então, o objetivo tem esse propósito, né? Claro, existem estilos de construção de problema e objetivo, tá? O que é mais usual é que problema e objetivo sejam muito próximos, né? Então, qual a relação entre remuneração e motivação? Objetivo, identificar a relação entre remuneração e motivação, ou identificar a influência entre remuneração e motivação, né? Então, esse é o mais usual, quando faz a construção de problema, do objetivo muito próximo do problema, tá? Mas existem estilos de construção de problema e objetivo um pouquinho diferente. Por exemplo, tem pesquisadores que fazem o desenvolvimento da argumentação na introdução, né, e apresentam um problema mais amplo, né? E daí, quando propõe o objetivo mais restrito, né, sobre qual ótica, né, de que aquele problema de pesquisa, aquela questão de pesquisa, ela pode ser respondida com mais que uma pesquisa, com mais que um objetivo de pesquisa. Tem pesquisadores que têm esse estilo, né? Qual que é o mais usual? O mais usual é o primeiro, né? Um problema já bem afunilado e o objetivo muito parecido com o problema, né? Mas existem pesquisadores que fazem um problema um pouquinho mais amplo e o objetivo mais específico, né? E daí com o objetivo que possa ser construídas mais pesquisas a partir de uma mesma problemática, né? Vocês, no desenvolvimento aí de pesquisadores de vocês vão construindo aí a forma que vocês vão fazendo, né? Já aconteceu, né? Já vi, por exemplo, apresentar dessa forma, né? Um problema mais amplo, objetivo mais restrito, né? E vai para um evento lá, o moderador orienta, não, se puder fazer mais restrito, né? Mas assim, tem nesse ponto em específico, né? Tem mercado para todo mundo, né? Tanto para quem é mais restrito quanto para quem é um pouquinho mais amplo, tá? Mas, novamente, tem que estar tudo encadeado, tudo em sintonia, né? Toda a nossa apresentação da problemática na introdução, a apresentação do que é o nosso problema de pesquisa e o objetivo que visa responder esse problema de pesquisa. Não tá no material, mas nós temos, então, os nossos objetivos específicos, né? Em artigos, em geral, pela limitação do artigo, não é apresentado os objetivos específicos, né? Mas na dissertação de vocês vão ter que fazer, né? E é um dos pontos que eu vejo mais problemáticos também. Eu vejo um monte de problema em metodologia, né? Mas, assim, um dos pontos que eu vejo mais problemáticos, né, é que o pessoal, põe qualquer coisa em objetivo específico, né?
E não é bem assim, não é bem assim, né? Por exemplo, eu já vi em dissertações, inclusive, erros assim. Coloca lá, primeiro objetivo específico, construir referencial teórico sobre o tema tal. Né? Segundo objetivo específico, coletar as informações sobre tal coisa. Terceiro objetivo, analisar os dados coletados, enfim. Objetivo específico são objetivos secundários. São objetivos intrínsecos da nossa pesquisa, que nós realizamos para conseguir atingir o nosso objetivo principal. Tá? Então, assim, tudo aquilo, a frase de ouro aqui em relação aos objetivos específicos, tudo aquilo que é intrínseco a uma pesquisa científica genérica, ou seja, todas as pesquisas, não é um objetivo específico. Tá? Então, por exemplo, falei, já vi em dissertação, inclusive, lá, construir referencial teórico sobre tema tal, ou entender o aspecto, entender a literatura a respeito do tema tal. Não, isso não é objetivo específico. Por quê? Porque qualquer pesquisador que queira desenvolver uma pesquisa precisa entender a literatura sobre aquele tema, né? Precisa, se você vai apresentar um artigo, vai apresentar uma dissertação, você precisa apresentar o referencial teórico daquele tema. Sem referencial teórico, não é dissertação, não é artigo. Então, assim, o que é específico, o que é genérico a uma pesquisa científica não pode ser objetivo específico. Tá? Com um porém, tá? Pesquisas bibliométricas e pesquisas bibliográficas. Neste caso, a literatura, né? As publicações são o objeto da nossa análise. Então, numa pesquisa bibliográfica ou numa pesquisa bibliométrica, aí sim, eu posso não construir um referencial teórico, né? Mas identificar a literatura a respeito do tema tal, ou identificar as principais pesquisas a respeito do tema tal, identificar os principais autores do tema tal. Aí sim. Mas por quê? Porque o objeto da nossa pesquisa é a literatura. Neste caso, sim. Agora, num caso, eu quero analisar a influência de variáveis independentes na variável dependente. Então, não cabe colocar lá, construir referencial teórico sobre tal coisa. Não cabe. Né? O que vai caber aqui? Então, dicas que eu dou para os meus orientandos na graduação? Né? Elenquem passo a passo de tudo que você precisa fazer. Tudo. Né? Num arquivo em separado. Aí vai colocar lá, construir referencial teórico, coletar, tem lá, vou dar um exemplo, um último artigo que nós aprovamos, estava lá, que é identificar os sintomas da síndrome de Burnout em pós-graduandos, né, em contabilidade. Então, o que o aluno fez lá? Né? Então, identificou lá, construir referencial teórico, identificar, e daí a gente separou os construtos da síndrome de Burnout. Né? Então, identificar o construto tal, identificar o construto tal, identificar o construto tal, identificar a relação entre construto tal com construto tal, identificar a influência, enfim. Depois disso, o que eu falei que eu orientei, né, para o aluno? Então, agora exclui tudo aquilo que é genérico, tudo que tem em toda pesquisa. Então, tá. Toda pesquisa tem construir referencial teórico? Tem, então tira fora. Toda pesquisa tem identificar a relação... É que, na verdade, não era só síndrome de Burnout, era síndrome de Burnout, autoestima e relação orientador. Né? Toda pesquisa tem identificar síndrome de Burnout e relação orientador orientando? Não. Então tá, então isso é da sua pesquisa.
Então, assim, a gente foi indo até que a gente conseguiu afunilar e identificar objetivos específicos. Então, objetivos específicos são objetivos secundários que nos apoiam a chegar ao objetivo geral. Tá? Então, aí, essa dica aí que eu quero passar aí para vocês. Ok? Alguém tem algum comentário para ser feito? Ninguém se manifestou. Eu havia comentado, né? Então, do objetivo ele é mais rápido, né, do que os demais, porque ele vem em linha, né, com a construção da introdução e do problema de pesquisa. Deixa eu parar essa gravação só para dividir o arquivo.